Olá pessoal, estamos aqui de volta para a parte 2 da palestra sobre estaleiros de reparo. Na parte 1 nós vimos qual é a diferença entre um estaleiro de construção e um estaleiro de reparo. Vimos as funções básicas do General Manager, do financeiro, do RH, do comercial e do Relações Públicas. Vamos continuar agora falando sobre a função do coordenador de reparos. Então nós vamos agora para o principal ator no estaleiro de reparo, que é o departamento de reparo, que começa com o coordenador de reparos. Embaixo do coordenador de reparos está os Ship Managers. O coordenador de reparo possui um papel estratégico na reparação, em especial na participação de reuniões de pré-venda com comercial e produção, para justamente a resposta do comercial ser efetiva, ser eficaz, está bem dentro da realidade, da capacidade do estaleiro naquela data que o navio poderá vir. E quem dá essa temperatura justamente é a produção e o coordenador de reparo nessa fase de pré-venda, nessa fase de licitação. Então o coordenador de reparo ele tem uma função especial e estratégica também no estudo prévio das especificações de reparo. Ou seja, ganhou o estaleiro, então o coordenador de reparo ele estuda aquela especificação, ele faz um primeiro estudo e alerta, né, os setores produtivos, e já há um planejamento, já há uma ação pré-determinada. Que o navio chega no estaleiro, o estaleiro já está preparado e já começa, que é o famoso arranque dos reparos, né? Tem que ser um arranque rápido. Por exemplo, se tiver trabalhos em tanques, então já vai saber, né, que naquele tanque tem que ter limpeza, tem que ter andame, tem que ter iluminação. Então você já vai colocando todos esses apoios ali no cais para quando o navio chegar, já sabe qual é o tanque, já vai abrir o tanque, vai ter que botar ventilação e por aí vai. Que esse aí é o arranque dos trabalhos. O arranque dos trabalhos é uma coisa muito importante. Então, só para vocês perceberem, né, se a especificação de reparo do armador é feita por uma pessoa e é outra pessoa que vai atender ao reparo, o sujeito já chega na reparação por parte do armador, representante do armador, em desvantagem. Que muitas das vezes o estaleiro conhece muito melhor a especificação de reparo que o próprio representante do armador, e aí já começam os problemas. Quanto maior o número de problemas no início, melhor sempre para quem? O estaleiro. Então, se não houver um estudo, uma preparação da parte do armador, o armador vai estar sempre deficitário. O estaleiro vai conduzir o reparo ao bel sabor dos interesses praticamente exclusivos do estaleiro. E aí tem as consequências. Aumento de prazo, aumento do reparo no final, e realmente você, como representante do armador, você passa a reparação inteira correndo atrás da tripulação, correndo atrás do estaleiro, correndo atrás das oficinas. Quer dizer, você não consegue estar no mesmo nível de resposta que o estaleiro tem. Então, por isso que é importante o estaleiro ter essa resposta, é importante o estaleiro ter esse conhecimento, é importante o estaleiro ter um processo, ter um procedimento, ter uma linha nessa resposta, porque o tempo é um fator importante no reparo. O tempo é dinheiro, tanto para um lado quanto para o outro, né? E se o armador não estiver bem inteirado da especificação de reparo, ou a especificação de reparo tiver falhas, vocês já estão começando a perceber o porquê que a gente não consegue ter um reparo eficiente no nosso ambiente nacional, ou então está um pouco longe do ideal, da parte também, infelizmente, da parte dos armadores, daqueles que pensam que o reparo é uma coisa que é improvisada, que é uma coisa de menor importância. Não é, não, porque um dia a mais que você está no estaleiro é um dia a mais que você pode pagar um pênalti, porque você armador informa o seu comercial que o navio vai estar pronto no dia 10, chega no dia 10 e o navio não está pronto, e está lá o cliente lá dizendo, cadê meu navio? E tem cláusula de contrato que começa a pagar pênalti, né? Então começa, além do pênalti, tem um custo diário do navio, os atrasos vão aumentando o valor final do reparo e vai causando prejuízo ao armador e ao seu cliente. Reparo
não existe improviso. Até mesmo um reparo de emergência não tem improviso. Se sabemos fazer a especificação de construção, devemos saber também de reparo. Então, continuando aqui, o coordenador de reparos tem uma função importante também na definição das datas de entrada e saída dos navios para o início e fim dos reparos, nos navios no estaleiro. É a decisão dele, ou seja, ele pode tanto decidir começar o navio num cais, né, ou ir direto para a doca seca. Entendeu? Então, quer dizer, o coordenador de reparo que faz essa entrada e saída da doca e entrada e saída do estaleiro, porque ele tem uma visão macro, né, de como que está o loading do estaleiro, né, como é que está a carga do estaleiro, né? Então ele faz esse planejamento. Então, continuando com o coordenador de reparo, os nossos ship managers, né? Então, coordenador de reparo, que é o chefe dos ship managers, tá? Definir a quantidade máxima de navios e sua localização do estaleiro. Exatamente isso que eu estou dizendo. Quer dizer, se a gente já está em overload, né? A gente, naquele período, não dá mais para ter mais navios. Não temos capacidade. Então, ele também tem como função definir a data de entrada e saída dos navios da doca seca e sua localização no cais para a finalização dos reparos, foi o que eu já conversei com vocês. Auxiliar, não é chefiar, auxiliar o ship manager na solução dos itens de reparos críticos em tempo junto com a produção. Né? O ship manager lança aquele alerta, olha, a gente está atrasando ali no reparo estrutural lá na proa, que isso vai impactar também na pintura e do convés e por aí vai, né? Então esse já está atrasado e esse atraso que faz parte do caminho crítico da reparação vai impactar na data final. Então, como impacta na entrada e saída do navio, no estaleiro, isso está ligado diretamente ao coordenador, à função do coordenador de reparo, né? Então ele começa a intervir junto com a produção para solucionar esse problema, né, e para fazer a obra andar um pouquinho mais rápido, né? Então, o coordenador de reparo tem como função também coordenar a reunião diária dos ship managers com a produção para a definição dos itens críticos em tempo em cada embarcação. Então, justamente isso é a função do coordenador de reparo, é manter as datas de entrada e saída do estaleiro, entrada e saída da doca, para que os programas, né, o planejamento do estaleiro como um todo, porque tem outros navios também com suas datas de entrada e saída na doca, que também, se essas entradas e saídas se alterarem, vai alterar todo o planejamento dos outros navios, dos outros ship managers, né? Então, o coordenador de reparo ele tem a função de manter o schedule, né, o planejamento inicial dos navios, a não ser que um fato novo ocorra, que uma modificação adicional que vai ocorrer e que vai modificar, né, a entrada e saída do navio. E se houver essa modificação na entrada e saída do navio, altera toda a programação do estaleiro de uma maneira macro como um todo. Então, como eu já disse aqui, a reunião com a produção para solucionar problemas críticos e específicos. Já falamos sobre isso. Então vamos falar agora do papel do ship manager. Ele ocupa um papel central também no reparo. Ele tem a parte crítica nas mãos dele. Ele é o maestro do reparo, das reparações no seu navio, no seu volume de controle, que é o seu navio. Então, ele é o que tem a decisão final, ele que tem a decisão e ele que é responsável também pelas suas decisões que serão tomadas no seu navio, né? E essas decisões, elas não deverão ser contestadas, a não ser que crie conflitos internamente, né, com a produção ou com qualquer outro setor. O ship manager ocupa uma posição chave na estrutura do reparo, sendo soberano em suas decisões, que somente poderão ser alteradas pelo Departamento de Segurança, Safety, em situação de risco ou perigo. Ou seja, o Departamento de Segurança ele pode parar algum trabalho, aliás, não só o Departamento de Segurança, mas como qualquer outra pessoa, né, que vê uma situação insegura, ele poderá parar
trabalhos naquele momento, naquela área, até que o risco ou o perigo seja mitigado ou minimizado, né? Ou desapareça completamente. O Ship Manager tem a responsabilidade de cumprir com as metas, são aquelas metas que são estabelecidas por quem? Pelo General Manager, né? Ou seja, por exemplo, eu tenho que ter uma contribuição de mais, tem que ter um lucro de 30%. Ele é o responsável por isso. Por isso é que ele é soberano nas suas decisões. Porque as suas decisões têm que estar nesse caminho de cumprimento das metas. Principalmente porque ele vai obter o seu bônus no final do ano, né? Então, o Ship Manager tem a responsabilidade de cumprir com as metas financeiras aprovadas pelo General Manager em cada reparo, bem como outras obrigações como listadas a seguir. Coordenar o reparo através de um planejamento detalhado, envolvendo cada setor produtivo, evidenciando o caminho crítico. O Ship Manager, quando ele vai para essas reuniões de produção diária, que eu falei, ele tem que justamente falar sobre o crítico. Não dá para ele falar sobre todos os itens de obra. A gente tem itens de reparo em torno de 400, 500, 600, 700 itens de obra. Então não dá para você falar sobre esses itens, né, numa reunião. Então você tem que dizer qual é o caminho crítico, né, dizer o que está atrasando e o que precisa, quais são os recursos que precisa, né, para que a produção toda ouça a necessidade do Ship Manager naquele navio, naquela determinada obra. Controlar o fluxo de HH da produção gasto diariamente. Então, aí que eu já falei para vocês que o HH é a moeda corrente no estaleiro. Ou seja, quanto menos HH vai se gastar no reparo em cada item de obra, mais eficiente e mais próximo das metas o Ship Manager vai atingir ao final do reparo, né? Então, ele tem como função, né, ver como é que está o fluxo de HH diariamente. Eu diria para você que nem diariamente é. Na parte da manhã ele controla, na parte da tarde ele controla também, e na parte do terceiro turno, né, se houver, ele vai fazer uma projeção e no dia seguinte ele vê o que deu errado, o que não deu certo, e aquela toda a expectativa daquele HH que foi gasto na noite passada, se foi realmente efetivo, se atingiu o objetivo de cumprir um atraso ou de ter uma tarefa feita, para que essa tarefa não afete as outras tarefas na manhã seguinte que ele já acordou e já viu. E por isso que eu digo para vocês o seguinte, que o reparo é diferente da construção. Na construção você tem um evento para o futuro. O reparo você está de olho no passado, você está querendo recuperar o passado, para que esse passado não afete o resultado final no futuro, né? Então são duas visões diferentes, né? A construção tem uma visão para o futuro e o reparo é para ontem, em relação ao passado, né? Que você tem todo o planejamento feito, basta uma tarefa não sair como elas estão todas integradas entre si, basta uma tarefa não sair como foi previsto para que você altere todo o seu reparo. E aí que vem, né, toda a flexibilidade, toda a inovação, toda a criatividade do Ship Manager junto com a produção, junto com o coordenador de reparo, junto com o estaleiro, para ver soluções alternativas, porque determinada coisa não deu certo, né? Definir os itens de reparo que são críticos em relação ao prazo acordado, lógico, e em relação ao HH já gasto, caminho crítico de tempo e custo. Então, o Ship Manager ele tem como alertar a produção para o caminho crítico em prazo, que vai impactar no prazo final do reparo, e o caminho crítico em custo, ou seja, eu já gastei 60% do meu HH num item de obra e tenho feito 30% só. Ou seja, eu gastei 30% a mais que não resultou no meu planejamento. Então, aquele item já é deficitário. Então, você lança um alerta, né, na produção para maneirar no HH naquele item. Ou tem outras maneiras também de você mitigar, né, melhorar esse atraso em HH, esse caminho crítico em HH que já foi gasto mais
né, do que realmente foi feito, e que eu não vou entrar no detalhe agora por causa do tempo também. Coordenar todas as ações de reparos executadas a bordo, definindo as interrelações em cada item de reparo. Ou seja, aquilo que eu falei, cada item está entrelaçado com outro item, né? E eles andam juntos, é uma linha PERT, né? Às vezes um item ele sobrepõe ao outro, ou seja, 3 dias antes de acabar esse item, o outro item começa a seguir, ou então quando esse acaba, esse aqui começa, ou quando esse aqui acaba, esse aqui vai começar 3 dias depois. Então, quer dizer, cada item de reparo tem um planejamento, né, em tempo, e um planejamento em HH, e quem faz esse controle diário é o Ship Manager. Então, vocês já começam a ver a grande responsabilidade que o Ship Manager tem. Por isso é que ele é soberano em suas decisões, porque ele tem uma visão do navio que só ele tem. E só ele tem que saber como conduzir esse reparo para atingir as metas, para cumprir o prazo e para ficar dentro do custo planejado inicialmente. Pelo menos esse é o objetivo constante do Ship Manager. Ele tem como função também fazer a interface entre o estaleiro e o representante do armador, ou seja, a cara do estaleiro, o embaixador do estaleiro não é general manager, não é coordenador de reparo, não é produção, não é controle de qualidade, não é engenharia, não é nada. É o ship manager. O cliente conhece o estaleiro através do ship manager. Ele é o interlocutor do estaleiro, ele é que faz a interface. Mais ninguém deverá ter qualquer tipo de conversa com o armador. Só através do ship manager ele tem que saber de tudo que se passa no seu navio. Aí está aquilo que eu já comentei com vocês sobre a precificação e prazos para os itens adicionais em relação à especificação original da licitação, que pode ser feito pelo ship manager ou pode continuar sendo feito pelo comercial. É uma decisão de cada universo de reparo, de cada estaleiro, e outros fatores vão influenciar para essa decisão de ser o ship manager que vão fazer os trabalhos adicionais ou modificados depois que o navio chegou, ou vai ser feito a precificação, a estimativa da precificação pelo comercial. Então, o ship manager tem como função determinar as prioridades e resolver conflitos entre os setores produtivos envolvidos nos reparos a bordo, né? Então, quando houver conflitos entre os setores, porque às vezes, como eu já falei, um setor depende do outro para fazer o trabalho dele. E impacta num outro item de obra, que é um outro setor, e há um determinado conflito. Então, o ship manager vem no seu navio e resolve esse conflito. Olha, aquele trabalho vai parar e você vai continuar. Quando você acabar, entra você. Então, ele reajusta, né, todo o seu planejamento em função de algum conflito que ele mesmo criou no seu planejamento, né? Como, por exemplo, vou dar só um exemplo rápido, tá? Se a gente tem um supply vessel, né, um PSV, e sabe que o PSV ele é todo apertadinho. Na praça de máquinas, por exemplo, se você colocar todo mundo ao mesmo tempo fazendo todos os trabalhos, todos os equipamentos e motores, você vai criar conflitos, né? Porque você vai criar uma coisa chamada saturação. Não dá para colocar todo mundo ao mesmo tempo. Então você tem que definir prioridades, né? Então primeiro entra a caldeiraria para fazer aquele trabalho, depois vai entrar a mecânica, vai entrar o pessoal da manobras, primeiro a limpeza. Então você vai criando, você vai, né, desenrolando o conflito e ver como é que esse desenrolar vai impactar também no seu planejamento, sem que altere o prazo final acordado, desde que não haja trabalho adicional ou modificação envolvida nisso aí. Apresentar os andamentos dos reparos na reunião diária com o estaleiro e alertar sobre o caminho crítico e atraso, já falamos sobre isso, né? Emitir o relatório final dos reparos e discutir a fatura com o representante do armador. É ele que discute a fatura, porque é ele que acompanhou os reparos, é ele que acompanhou os adicionais, é ele que acompanhou as modificações, é ele que acompanhou diretamente com o armador sobre as decisões, e é ele que é o responsável também, né, e pegar a assinaturazinha do armador para os resultados final de cada item
fazer o breakdown de cada item e ir discutindo cada item separadamente, né? Por isso que o Ship Manager ele é soberano nas suas ações, porque a responsabilidade final dele, do resultado final do reparo, é do Ship Manager. Participar da reunião sobre a análise crítica dos resultados de cada reparo efetuado. Ou seja, quando o reparo acaba, vamos ver se ele atingiu as metas ou não. Se atingiu as metas, por que atingiu, o que foi que deu certo, qual é a experiência que o estaleiro pode obter, né, das soluções criativas que os managers tomou. E se não atingiu as metas, por que não? Por que foi feito de uma determinada maneira? E como é que poderia ser uma das opções de uma maneira melhor, já que a gente já conhece todo, né, o fluxo de reparo. Como eu falei para vocês, olhar o passado é fácil você dizer o que saiu errado, né? Então, só assim que se aprende, só assim que se evolui, só assim que você depura, né, a qualidade do estaleiro, é fazendo essa análise crítica aí, né? Sempre no intuito positivo, da melhoria contínua da qualidade e dos resultados e da contribuição de margem que a gente tem em cada reparo. Então, o reparo é uma coisa dinâmica, uma coisa fluida, dinâmica, positiva, para frente, sempre para frente. Este foi então o final da segunda parte, espero que tenha gostado. Continue com a gente no canal do Cultura Naval no YouTube para a terceira parte. Até lá!